Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Neste momento nós vamos ver o que Deus tem a dizer a cada um de nós. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. O livro do profeta Malaquias. Malaquias. Nós vamos dar uma analisada em Malaquias, o capítulo vai ser o 4. Todo mundo encontrou? Malaquias, capítulo 4. Se você observar bem, esse daí é o último capítulo do Antigo Testamento. Esse capítulo aí já foi o último capítulo da Bíblia, né? Nos dias de Jesus é o último capítulo da Bíblia. Depois, nós temos hoje o Novo Testamento e agora o Apocalipse se tornou o último livro da Bíblia. Malaquias capítulo 4, feche os seus olhos, vamos falar novamente com Deus. Bondoso Deus, neste momento nós queremos te adorar, porque o Senhor é digno da nossa adoração, o Senhor nos criou, nos redimiu também. E nós queremos te adorar com a nossa reverência e também com a entrega do nosso coração. Peço que o Senhor abra a nossa mente, nosso coração, para compreender a revelação da Tua Palavra, que possamos praticá-la também e que possamos estar preparados para aquele grandioso dia na qual Cristo voltará. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Malaquias 4, verso 1. Pois eis que vem dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará raiz nem ramo. Amém? O texto de Malaquias 4, verso 1, é uma profecia. Isso daqui é um texto profético. E qual é o evento que Malaquias está abordando? Sobre o que ele está falando? Que dia vai ser esse? Ele explica. É um dia que ainda está por vir, ou seja, que está lá no futuro. E esse dia ele arde como fornalha. Isso daqui é uma expressão do juízo de Deus. E o juízo de Deus, que arde como fornalha, ele vai vir sobre a vida de quem? Todos os soberbos. E todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. E Malaquias conclui: de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Serão totalmente destruídos. Diferentemente como alguns pregam que o ímpio vai ser queimado durante toda a eternidade, Malaquias mostra que isso é um engano, é uma mentira. Na verdade, enquanto existir a matéria, vão ser queimados, mas depois eles serão totalmente destruídos e não vai ficar nem raiz e nem ramo. Agora nós vamos analisar o verso 2. Mas, para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Nas suas asas saireis e saltareis, como bezerros, soltos da estrebaria. Primeiramente, a vinda de Cristo é um dia de juízo e destruição para os ímpios, mas a vinda de Cristo também é boas novas para o justo. É um dia em que o justo vai receber a sua salvação, a sua libertação. E o verso 3 diz o seguinte, ainda falando sobre os justos: pisareis aos perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, novamente, Malaquias diz que os ímpios que serão queimados, eles se tornarão
tornarão em cinzas. Por que se tornarão em cinzas? Porque ele é um fogo que vai queimar a pessoa para sempre. Ele é eterno enquanto existir matéria, não tem como ser apagado. Mas depois que ele cumprir o seu papel, o resultado vai ser cinzas. E os justos pisarão sobre a cinza dos ímpios. Versículo 4. Aqui é a nota tônica no texto, a parte mais especial. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevi em Herode, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Quando Malaquias fala sobre a vida de Jesus, quando Malaquias fala sobre o juízo de Deus, Malaquias ele chama os leitores do seu livro a se lembrar de algo que foi esquecido. Se lembrar de quê? Se lembrar de quê? Você que leu o texto, se lembrar de quê? Verso 4 diz: lembrai-vos da lei de Moisés. Ou seja, isso significa que se preparar para a vida de Jesus significa lembrar, obedecer, praticar a lei que Deus deixou. Agora o verso 5, que é a parte que nós iremos trabalhar hoje. Eis que eu enviarei um profeta. Está escrito sobre ele? Elias? Muito bom, isso mesmo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o texto bíblico está falando que antes de Jesus voltar, ele iria enviar o profeta Elias. Mas para quê? O verso 6 explica. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus disse que antes dele voltar, ele vai enviar o profeta Elias para preparar um povo para estar de pé diante da vinda de Cristo. E quem é o profeta Elias? É o que nós iremos trabalhar hoje. Quem é o profeta Elias que vai preparar o mundo para a vida de Jesus? Jesus Cristo, certa vez, enquanto ele estava pregando, ele disse que o profeta Elias era João Batista. E se você for analisar Malaquias capítulo 3, o verso 1 e 2, olha o que o texto diz. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Novamente Malaquias está falando sobre a vinda do Senhor. E que vinda é essa? Essa é a primeira vinda de Jesus, porque o texto bíblico diz que o Senhor, o anjo da aliança, ele iria passar pelo templo. E na primeira vinda de Cristo, Cristo passou pelo templo, Jesus pregou no templo, Jesus curou no templo, mas o templo já não existe mais, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Agora o versículo 2 vai dizer o seguinte: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Agora está falando de outra vinda, é uma vinda que é insuportável. Se o verso 1 está falando de uma vinda boa, na qual o Senhor passaria pelo templo, agora o verso 2 muda o tom. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? É uma vinda insuportável. E o texto bíblico diz o seguinte: e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ouvires e como a potasa dos lavadeiros. Então o texto bíblico diz que antes de Jesus voltar, ele iria mandar o seu mensageiro. E está falando da primeira vinda. E o mensageiro que Jesus enviou foi o próprio João Batista.
Mas quando a gente vai para o capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus iria enviar Elias para preparar o mundo para a sua vida. E quem é Elias? Elias significa João Batista, que veio preparar o mundo para a primeira vida de Jesus, mas Elias também representa um povo que surgiria no futuro para preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Ou seja, Elias viria duas vezes, antes da primeira vinda e antes da segunda vinda. João Batista foi o segundo Elias. O primeiro foi o Elias original. O segundo, João Batista. Mas o Elias perdido da história é o terceiro Elias, que nós precisamos descobrir quem é. Antes vamos analisar João Batista sendo o primeiro Elias. Lucas capítulo 1. Vamos analisar Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 13. Esse daqui é o momento que o anjo ele vem até Zacarias para falar que Isabel ficaria grávida de um filho. Lucas capítulo 1, verso 13 diz o seguinte: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Verso 14: em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E o verso 17: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Quando o anjo ele veio até Zacarias dizer que Isabel ficaria grávida de um filho que seria chamado João, o anjo ele diz que João seria o segundo Elias que ia preparar um povo habilitado para a vinda do Senhor, mas o anjo também diz que a vida de João Batista seria uma vida de um estilo de vida diferenciado. O texto bíblico diz que ele não poderia beber nem vinho e nem bebida forte, e ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ou seja, primeiro Elias tinha um estilo de vida diferente. Segundo Elias, João Batista, um estilo de vida diferente também. O terceiro Elias seria alguém que teria um estilo de vida diferente. Agora nós vamos pensar no seguinte: certa vez alguns judeus foram até João Batista e perguntou: João Batista, quem é você? Você é o Messias? Ele falou: eu não sou. Então nos fala quem você é, homem, para a gente responder aqueles que nos enviaram. Porventura você é Elias? E o que João Batista respondeu? Os bons de Bíblias aí, o que ele respondeu? Eu sou? Não, ele falou: não sou não, eu não sou Elias não. Ora, o João disse que ele viria no espírito de Elias, e os judeus perguntou se ele era Elias, ele disse que não. E agora? O judeu entendeu a profecia de Malaquias, só que eles pensaram que era o Elias original que ia descer do céu e viria. Eles pensavam que era o próprio Elias, o original, que viria. Então por isso que o João Batista respondeu: eu não sou Elias, aquele Elias que subiu para o céu, eu não sou ele não. O anjo deixa claro, ele viria no espírito de Elias. Não era Elias que ia vir, era alguém semelhante, alguém com a mesma missão, alguém com o mesmo estilo de vida, que seria João Batista. Jesus Cristo também falou a respeito de João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 10 ao 14. Eu gostaria que alguém lesse esse texto aí. Mateus capítulo 11, o verso é o 10 ao 14.
capítulo 11, verso 10 ao 14. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera. 13? Diz 13 e 14 também. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até logo. E se quereis dar crédito, é este o Elias que acredita. Até o 14. Até o 14, né? Muito bom. O próprio Jesus Cristo falou de João Batista. E o que João, ele era tão grande que o que Jesus falou a respeito de João? Diz que nenhum homem nascido de mulher foi maior do que quem? João Batista. Então João Batista, ele era alguém diferenciado. O próprio Jesus falou a respeito de João Batista. E Jesus Cristo disse que aquele Elias que o povo estava esperando, ele veio, mas eles não o receberam, que era o próprio João Batista. Então, Jesus Cristo disse que João era Elias, que devia vir ao mundo preparar o povo para a primeira vinda de Jesus. E ninguém foi maior do que João. Por quê? Porque aquela era a obra mais importante. Preparar o mundo para a primeira vinda de Jesus. Agora, Mateus 17. Vamos ver o que Jesus fala em Mateus 17. Do 10 ao 13, nós vamos ver aqui novamente Jesus falando de João Batista, Jesus explicando a missão, o ministério de João Batista. E aqui em Mateus 17, o verso 10 agora, olha: mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro. Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Essa frase está no passado, presente ou futuro? Os dois. Que diz, ó. Vamos ver o texto aqui para a gente ver. Então Jesus respondeu: de fato Elias vai fazer o que acontece? Elias virá. Passado, presente ou futuro? Futuro. Ou seja, Jesus está falando de um Elias que ainda vai vir. Ok? Está no futuro. Só que na próxima frase, Jesus agora vai falar do passado. Olha o que ele diz. O verso agora é o 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Agora está onde? Passado, é o Elias que já veio. E agora ele vai falar o seguinte: e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Agora o verso 13 explica quem é esse Elias que já veio. O Elias que eles não aceitaram, que eles mataram. Aí o verso 13 diz: então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Vamos lá. Existe uma profecia que diz que existe 3 Elias. O primeiro Elias, nós conhecemos muito bem, que foi aquele Elias que subiu no Monte Carmelo e chamou o povo para a verdadeira adoração. Segundo Elias,
O próprio Jesus disse que era João Batista, aquele que já veio e eles não o receberam. Foi morto. Por que foi morto? Porque pregava o Evangelho. O segundo Elias foi João Batista, que preparou o mundo para a primeira vinda de Jesus, que chamou o povo para o verdadeiro arrependimento. Mas Jesus Cristo diz que virá um outro Elias. Malaquias diz que antes daquele dia terrível, o dia do Senhor, virá o profeta Elias. E esse terceiro Elias é aquele que está perdido na história. É aquele que nós precisamos identificar. Vamos lá. Para identificar o terceiro Elias, nós precisamos olhar para quem? Para aqueles que já vieram. O primeiro e o segundo Elias. Qual era a semelhança de Elias e de João Batista? Qual a semelhança entre os dois? Vamos pensar, usar a cabeça. Primeira semelhança. Se você analisar o Antigo Testamento, 2 Reis, vamos ver quem foi Elias. Abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 1. Segunda Reis 1:8. Olha só, 2 Reis 1, verso 8 vai falar sobre Elias. Quem foi Elias? Como ele era? Diz assim: eles lhes responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos surgidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o Tesbita. O texto bíblico diz que Elias, ele tinha um estilo de vida diferente dos outros. O texto bíblico diz que Elias, ele era conhecido pela sua forma de vestir. O seu vestuário era diferente. O texto bíblico diz que perguntou como que estava vestido e explicou como era a sua vestimenta. Então diz: está falando de Elias. Sabe por quê? Porque Elias, ele tinha uma modéstia cristã. Ele se vestia com simplicidade. Ele era conhecido pela sua forma de vestir. Vamos lá. A forma de vestir de Elias era diferente. Grave isso na sua mente. Elias se vestia de forma diferente? Sim. Sim. Quando olhava para Elias, falava: olha lá, é o profeta. Ninguém se veste como ele. Ele se veste diferente. Elias também tinha uma forma de se alimentar diferente, não era? A palavra de Deus diz que Elias ficou 3 anos sendo sustentado por um corvo que levava pão e carne. Depois Elias foi sustentado por uma viúva e ficou vários anos na casa daquela viúva comendo o quê? Comendo pão. Não faltou farinha nem azeite. Por quê? Porque só comia pão. Ou seja, era uma alimentação natural, era uma alimentação simples, temperança cristã. Então o estilo de vida de Elias era um estilo de vida diferente, tanto na sua forma de vestir, como na sua forma de se alimentar também. Onde é que Elias viveu? Estou vendo muita conversa na igreja, né? Se eu sou um simples mortal, não gosto de ver as pessoas conversando com Deus, fala, imagina o próprio Deus, não é mesmo? Que é santo. Às vezes a gente não gosta, não fala muito de estilo de vida, porque às vezes nosso estilo de vida está um pouco diferente do que a Bíblia pede. A gente começa, não é comigo, deixa eu conversar aqui com o amigo do lado. É com você mesmo, é comigo também. Elias morou no deserto. Por que Elias morou no deserto? Porque Elias não queria ser influenciado pelos grandes centros. Porque Elias não queria ser associado com os padrões desse mundo. Então ele foi morar no deserto, ora. Agora vamos olhar para João Batista. Onde é que João Batista morou? Ele também morou no deserto. Ele não estudou nas escolas dos fariseus, dos escribas, mas a escola dele foi a natureza. Por quê? Porque ele não devia ser contaminado com os padrões dessa vida, uma sociedade suja. Eu me lembro quando eu era criança, a gente ia para a escola com 5, 6 anos de idade.
Não era assim? 5, 6 anos. Eu me lembro que eu fui com 6 anos. Esses dias a professora chegou em minha casa e falou: ano que vem você pode mandar sua filha para a escola. Eu falei: mas minha filha ainda vai fazer 3 anos. Ela: pois é, já está pegando com 3. Por que estão pegando com 3 anos? Antes de você educar, antes de você ensinar os princípios de Cristo, eles querem pegar a mente da sua criança vazia para enfiar um monte de padrões e ideologias satânicos. Mas lá na minha casa, não é o Estado que diz qual é os padrões que devemos seguir. Lá na minha casa eu sou a autoridade do lar. Eu sou responsável pela salvação da minha família. Não é o pastor, não é o ancião da igreja, não é a professora da escola, não é o prefeito, não é o presidente, sou eu. Deus colocou essa responsabilidade em mim, mais ninguém. Vamos agora ver o estilo de vida de João Batista. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, meus irmãos, o verso 4, vai mostrar qual era o estilo de vida de João Batista. Diz o seguinte: usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, assim como Elias usava uma veste de pelo e um cinto na cintura. O texto bíblico diz que João Batista, da mesma forma, ele usava uma vestimenta de pelos de camelo e também um cinto de couro. E a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. E ele também habitou no deserto à margem do Jordão. Ou seja, muito parecido, não é mesmo? Ambos moravam no deserto, ambos tiveram uma forma de se vestir com modéstia, ambos alimentavam de forma temperante, ok? Mas a maior semelhança é que ambos vieram em um momento de apostasia. As pessoas haviam abandonado o Senhor. As pessoas estavam adorando deuses feitos por mãos humanas. E quem é que surgiu? Elias, o primeiro Elias. Lá no Monte Carmelo, Elias chamou o povo para a verdadeira adoração. João Batista, antes de Jesus voltar, chamou o povo para o verdadeiro arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E o terceiro Elias? Quem é o terceiro Elias? O terceiro Elias é um povo que tem um estilo de vida semelhante a Elias e João Batista, que se veste diferente, se comporta diferente, se alimenta diferente, tem uma missão diferente: chamar as pessoas para a verdadeira adoração. Um grupo que surgiu para preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Infelizmente, um período onde a humanidade está mergulhada em apostasia. Apocalipse capítulo 14 diz quem é esse povo. Olha só, Bíblia em Apocalipse 14. Apocalipse 14, verso 6. Aqui está o terceiro Elias. Diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas.
Assim como João Batista chamou para o verdadeiro arrependimento, e João Batista disse: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, ou seja, um juízo que estava por vir. Aqui diz que o terceiro Elias iria pregar o evangelho eterno a todo mundo, iria fazer um convite a adorar o verdadeiro Deus, aquele que é o Criador, aquele que fez a terra, o mar e a fonte das águas, porque o juízo de Deus é chegado. Assim como Elias, o Elias que viria antes da vida de Jesus, ia chamar o povo para adorar o verdadeiro Deus. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Qual é o lugar da Bíblia que nós encontramos essa mesma expressão? O único lugar da Bíblia que encontramos essa mesma expressão é aonde? Onde? Nós encontramos em Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o quê? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor santificou e abençoou o 7º dia. Amém? Amém. A única parte da Bíblia que diz que nós precisamos adorar o Deus Criador, aquele que fez céu, terra e mar, é o mandamento do sábado. Ou seja, quando Apocalipse 14, verso 6 diz que nós vamos chamar o povo para a verdadeira adoração, mas é adorar a Deus no dia que Ele escolheu para ser adorado, que é o dia de sábado, o dia que Deus descansou da sua obra como Criador. Ou seja, o terceiro Elias, o Elias do tempo do fim, queria preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus, iria ensinar o povo a guardar o sábado e obedecer os 10 mandamentos. Quem é esse povo? Quem é esse terceiro Elias que guarda o sábado? Que adora a Deus no dia que ele escolheu para ser adorado? Quem é esse terceiro Elias que guarda os 10 mandamentos? Quem é esse terceiro Elias que se alimenta diferente do mundo? Que não se contamina com a mesa da Babilônia do século 21. Quem é esse grupo? Quem é esse grupo que se veste diferente, que fala diferente, que se comporta diferente? São os adventistas do 7º dia, que surgiu achando que Jesus estava voltando e pregou a vinda de Jesus, mas Jesus não voltou. Depois deles ficarem decepcionados, ele se organizou para preparar o mundo para a vinda do Senhor. Esse é o terceiro Elias. Rafael, todo adventista do 7º dia é Elias? Não. Nem todo adventista do 7º dia é Elias. Mas a instituição adventista do 7º dia é Elias. Mas nem todo que está na instituição é Elias. Por quê? Porque existem pessoas que, em vez de influenciar o mundo, estão sendo influenciadas pelo mundo. Eu estou sendo Elias? Será que você é Elias? Aí você tem que perguntar: eu estou influenciando o mundo? Ou eu estou sendo influenciado pelo mundo? Eu estou andando conforme os padrões do mundo? Ou estou ensinando o mundo a andar conforme os padrões da Bíblia? A Bíblia diz que o terceiro Elias iria ensinar o povo a seguir a lei de Moisés. Ele mesmo não ia esquecer a lei de Moisés, mas ele ia seguir. E diz que ia converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ou seja, é uma igreja unida. É uma igreja que prega a união, que vive a união. E a pergunta que eu faço: será que nós somos uma igreja unida? Será que nós somos unidos de verdade? Será que nós nos amamos de verdade? Será que somos Elias de verdade? Ou será que nós somos o primeiro a julgar, a condenar aquilo que é diferente, que pensa diferente e se comporta diferente? Eu me lembro que quando minha filha ia nascer, eu fui escolher o nome para minha filha, né? Porque eu sempre lembrei daqueles meus amigos que tinham um nome diferente e sofria bullying por ter um nome diferente, não é assim?
Às vezes tem uma pessoa que tem um nome meio estranho, né? Acaba sofrendo na escola, né? Pensa numa pessoa que levou isso a sério, fui eu. Porque criança não é fácil não, principalmente na escola, né? Eu mesmo fui um que já judiei de muitos que tinham um nome diferente. E aí fui escolher o nome da minha filha. E eu falei, vou escolher um nome que tem a ver com essa profecia. Malaquias capítulo 3. E aí eu analisando essa profecia do terceiro Elias, diz assim: eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu venha e fira a terra com maldição. Ou seja, o terceiro Elias, ele ia fazer uma obra de união. Unir o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Por quê? Porque estamos vendo em dias em que os filhos são desobedientes aos pais. Essa é a verdade. Um dia em que as pessoas elas não têm mais respeito à autoridade, nem à autoridade espiritual. E eu falei, o nome da minha filha ela vai se chamar Rebeca. Além de ser o nome de uma das matriarcas de Israel, Rebeca, que foi a esposa de Isaac, né? O significado de Rebeca também significa aquela que une. Eu falei, se a igreja adventista do sétimo dia tem a responsabilidade de levar união, de levar amor. Eu falei, a minha filha vai se chamar Rebeca, aquela que une. Infelizmente nós estamos mais dividindo do que unindo. Muitas vezes a gente cria um muro de separação. Se você não pensa como eu, se você não se comporta como eu, então cria um muro aqui entre nós. Não quero mais saber, você fica lá e eu estou aqui. Muitas vezes nós cortamos os laços com aquele que tem uma posição política diferente da nossa. Aquele que muitas vezes tem uma espiritualidade diferente. Mas eu quero dizer para vocês que muitas vezes o diferente, talvez na diferença dele, às vezes ele é muito mais puro e muito mais sincero do que muitas vezes nós que temos tanto conhecimento da Bíblia, mas nós não praticamos. Estamos nos alimentando como o mundo, nos vestindo como o mundo, comportando como o mundo, agindo como o mundo, mas nos orgulhamos de ser parte da igreja remanescente profética que é chamada de Elias. Eu vou ler um texto de Ellen White aqui para a gente finalizar. Ellen White diz o seguinte: vi que toda religião de algumas pobres almas consiste em observar a roupa e ações dos outros e em criticá-los. A menos que se reforme, não haverá no céu lugar para elas, pois acharia defeitos no próprio Senhor. Aqui a White ela diz que a religião de muitas pessoas é ficar olhando para a roupa e ações das pessoas e criticá-los. E diz que se essas pessoas não transformar a sua forma de servir ao Senhor, eles não irão para o céu. É Rafael que está dizendo isso? Não. É Deus que está falando isso de profecia. Diz que se eles fossem para o céu, eles iam encontrar defeito no próprio Senhor. Essas pessoas que ficam criticando a roupa das pessoas, se fosse para o céu, ia encontrar defeito até em Jesus. Satanás encontrou defeito em Jesus. Por quê? Algo que eu aprendi há muito tempo. Em vez de eu olhar para a roupa das pessoas, eu quero olhar para mim. Em vez de eu olhar para o comportamento das pessoas, eu devo olhar para o meu. Em vez de eu ficar olhando como que as pessoas estão vivendo, eu tenho que olhar como eu estou vivendo. Enquanto eu fico olhando para o defeito do outro, eu deixo de consertar a minha própria vida. Quando a Bíblia diz que Elias e João Batista tinham uma forma de vestir diferente, lá não diz que é terno e gravata. Quem é que diz que terno e gravata é a roupa correta de se usar? Na verdade, a roupa correta de se usar é modestia. O que é modestia? As pessoas precisam olhar para o meu caráter e não para o que eu estou vestindo. Quando eu for colocar uma roupa, eu tenho que pensar, será que a minha roupa vai chamar a atenção para o que eu estou vestido ou vai chamar a atenção para o que eu sou, na minha essência? Então que você possa refletir nisso. Que a nossa religião não venha ter como centro a forma de vestir, mas venha ter como centro a adoração. A quem eu estou adorando? A quem estou servindo? Que Deus possa nos abençoar e que você possa ser o terceiro Elias. E que
que todas as mães possam sair daqui também com esse pensamento de que você, como mãe, está de parabéns por ter os seus filhos no caminho do Senhor. Você tem sido Elias, porque você está preparando um povo, a sua casa, o seu lar, para estar preparado para quando Jesus voltar. Amém? Amém. Neste momento eu vou pedir que vocês fiquem de pé.